Ao longo da história da música, algumas canções não foram apenas sucessos ou fracassos comerciais, mas verdadeiros alvos de medo, censura e repressão. São músicas que atravessaram uma linha invisível e, por isso, foram proibidas, banidas das rádios, apagadas das programações e tratadas como se fossem perigosas demais para serem ouvidas. Em canais oficiais, seus nomes eram evitados. Em emissoras, seus discos eram quebrados. Em alguns países, tocar essas canções podia significar punição, prisão ou perseguição, mas quanto mais tentavam silenciá-las, mais elas se tornavam lendas. No universo dark da música, a canção proibida não é apenas uma melodia. É um aviso de que algo ali incomodava profundamente o poder. Muitas dessas músicas surgiram em períodos de tensão social, guerras, ditaduras ou crises morais. Letras que falavam de liberdade, dor, violência, sexualidade ou questionamento político eram vistas como ameaças diretas à ordem estabelecida. Não importava se a canção era poética ou metafórica, bastava que despertasse reflexão. Em regimes autoritários, rádios recebiam listas do que podia ou não ser tocado, e artistas eram colocados em vigilância. Algumas músicas desapareceram da noite para o dia, como se nunca tivessem existido, mas sobreviveram no boca a boca, em fitas escondidas, gravações piratas e apresentações secretas. Um dos casos mais conhecidos envolve canções que denunciavam a guerra. Em determinados períodos, músicas que falavam sobre soldados mortos, traumas psicológicos e a futilidade dos conflitos armados foram rapidamente censuradas. As autoridades temiam que essas letras enfraquecessem o moral da população ou incentivassem a desobediência. Algumas rádios receberam ordens diretas para nunca mais tocar essas faixas. Em certos países, possuir o disco já era visto como um ato suspeito. Ainda assim, essas músicas continuaram circulando, ganhando força justamente por serem proibidas. Outras canções foram banidas por motivos morais. Letras que abordavam sexualidade de forma explícita, desejos considerados inaceitáveis ou relações vistas como tabu, eram tratadas como ameaças à juventude. Em épocas mais conservadoras, uma simples frase podia ser suficiente para transformar uma música em algo perigoso. Rádios cortavam trechos, alteravam letras ou simplesmente apagavam a música da programação. O curioso é que muitas vezes a proibição despertava ainda mais interesse. O que era considerado ofensivo se tornava irresistível, e a música passava a carregar um ar proibido, quase amaldiçoado. Existem também as canções banidas por razões políticas diretas. Músicas que criticavam governos, expunham injustiças sociais ou mencionavam líderes de forma negativa eram rapidamente silenciadas. Alguns artistas foram interrogados, perseguidos ou forçados ao exílio. Suas músicas desapareceram das rádios oficiais, mas continuaram vivas em encontros clandestinos, apresentações escondidas e gravações compartilhadas em segredo. Para quem ouvia, aquela canção não era apenas música, era resistência. Cada verso se tornava um ato de desafio. Em certos casos, a censura veio acompanhada de teorias e medo coletivo. Algumas músicas foram acusadas de incentivar violência, suicídio ou comportamentos considerados perigosos. Bastava um boato para que uma canção fosse retirada do ar. Em rádios, programadores evitavam tocar certas faixas com medo de represálias ou acusações. Algumas músicas ganharam fama de amaldiçoadas, associadas a tragédias, mortes ou eventos estranhos. Mesmo sem provas concretas, o medo bastava para justificar o silêncio imposto. Há ainda as canções proibidas por motivos culturais ou religiosos. Letras que questionavam dogmas, criticavam instituições religiosas ou abordavam espiritualidade de forma não convencional, foram consideradas ofensivas ou blasfemas. Em determinados países, essas músicas eram vistas como uma ameaça direta à fé dominante. Discos foram destruídos publicamente, artistas condenados moralmente, e rádios pressionadas a apagar qualquer vestígio dessas canções. Ainda assim, elas sobreviveram como símbolos de ruptura e coragem artística. O mais sombrio em todas essas histórias é perceber que a censura raramente consegue matar uma canção. Pelo contrário, ela transforma em mito. A música proibida ganha força justamente por ser silenciada. O público passa a ouvir não apenas a melodia, mas o contexto, o perigo, a história por trás de cada verso. O que era apenas uma canção se transforma em documento histórico, em prova de que alguém tentou dizer algo que não podia ser dito em voz alta. Muitas dessas músicas só foram reabilitadas décadas depois, quando os regimes caíram, as mentalidades mudaram ou os artistas já haviam morrido. Quando voltaram às rádios, já não eram apenas músicas antigas, mas ecos de um tempo de medo e repressão. O impacto emocional se tornou ainda maior. Saber que aquela canção foi proibida dá a ela um peso diferente.
quase como ouvir uma confissão vinda do passado. No universo dark da música, a canção proibida representa o conflito eterno entre arte e controle. Ela mostra que a música pode ser poderosa o suficiente para assustar governos, instituições e sociedades inteiras. Cada nota banida carrega uma história de silêncio forçado, e cada vez que alguém aperta o play hoje, está quebrando simbolicamente a censura que tentou calá-la. Essas músicas não sobreviveram, apesar da proibição, mas por causa dela. Agora eu quero saber, você gostou desse vídeo? Se essa história te prendeu até aqui, deixe o like, compartilhe com quem gosta de histórias sombrias e pouco conhecidas da música, e ajude essas canções proibidas a continuarem sendo ouvidas, porque o silêncio nunca conseguiu vencê-las.